Eu acho que todo mundo já falou um com o outro, né? Mas se você pudesse dar um bom dia, se você não falou com alguém. Felipe e Otto estão se falando o tempo todo que você deram um bom dia ali. Não sei porquê. É que eles só têm que se falar, só não deram um bom dia. Só não deram um bom dia, tá certo. E vamos orar então, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso encontro aqui. Que Deus fale com a gente. Eu vou, nesse início de culto, orar pelo nosso encontro e também orar pela Helena, que está doentinha. Orar pelo Arthur também, que fez uma cirurgia ontem. Vamos fazer assim então, tá bom? Deus querido, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de mais uma vez, mais uma semana, a gente poder se reunir aqui e poder ter um tempo de comunhão, de amizade, de encontro, um tempo também de reflexão, de adoração, de oração. Nós te agradecemos por isso, porque é um privilégio, Senhor. É um privilégio a gente ter a Tua companhia, a Tua presença com a gente. Hoje, especialmente, quero orar pela vida da Helena, que está doente, que o Senhor alcance o coração dela, da Marília, do Sérgio, que vivem junto essa situação. Também orar pelo Arthur, que fez uma cirurgia e está muito mexido com isso, pela Mel, pela Naná, por todo mundo que está em volta. Que o Senhor guarde o coração do Arthur, Senhor. E sobre nós te pedimos, Senhor, que mais uma vez nos abençoe, fale conosco, abençoe a nossa mente, nosso coração, para que a gente possa ouvir a Tua palavra, ouvir de Ti e sair daqui com o coração cheio, Senhor, cheio de Ti, cheio da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. A honra,
teu querer, graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer o meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, e o teu nome seja exaltado, Jesus, e o teu nome seja adorado em todos os povos. Eu não impeça ninguém de te ver, de amar como és. Santificado seja o teu nome, que terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, e o teu nome seja adorado por todos os povos. Eu não impeça ninguém de te ver, de amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos, e o teu nome seja exaltado, Jesus, e o teu nome seja adorado por todos os povos. Eu não impeça ninguém de te ver, de amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus.
desse nó, dessa angústia que trança, solidão que rompe laços, fere a esperança. O que fazer desse nós? O que há em comum? Algo pra chamar de mesmo, algo pra chamar de um. A mesma fé, um só amor, um só amor. Vem ao teu reino, tua vontade, Espírito Santo sopra sobre nós. Vem sobre todos com tua vontade, Espírito Santo sopra através de nós. O nó é a morte, o nós é a ressurreição, o nós é a fome, o nós é repartir o pão, o nós é o anseio de Deus para a criação. O nó é o pecado, o nós é redenção. A mesma fé, um só amor, um só amor. Vem ao teu reino, tua vontade, Espírito Santo sopra sobre nós. Vem sobre todos com tua vontade, Espírito Santo sopra através de nós. Teu reino, tua paz, vem e sopra sobre nós, vem e sopra sobre nós. Teu reino, tua paz, vem e sopra sobre nós, vem e sopra sobre nós. Teu reino, tua paz, Espírito Santo sopra através de nós. Vem ao teu reino, tua vontade, Espírito Santo sopra sobre nós. Vem sobre todos com tua vontade, Espírito Santo sopra através de nós. Vem ao teu reino, tua vontade, Espírito Santo sopra sobre nós. Vem sobre todos com tua vontade, Espírito Santo sopra através de nós. Senhor, nós te damos graças, Deus, por estarmos aqui reunidos para celebrar o teu amor, a tua morte, a tua ressurreição, Senhor. Abre os nossos corações para ouvir da tua palavra, para sairmos daqui transformados, Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, deixa eu dar alguns avisos aqui importantíssimos. Primeiro eu quero lembrar a necessidade da gente convidar pessoas para estarem aqui com a gente, porque essa é uma parte nossa muito importante, convidar amigos, amigas, familiares, pessoas próximas para estarem e fazer parte da Viva. Eu falo isso porque igreja é uma família, uma grande família. A não ser que ela esteja muito grande, que qualquer pessoa vá, mas no começo é muito natural que as pessoas vão ser gostando de uma igreja, fazendo parte dela, porque foram convidados por alguém próximo. E hoje nós temos duas pessoas que vieram nos visitar, a convite do André e da Kari, e a gente tem o hábito de dar um presente para os visitantes, tá bom? Então é um livrinho muito bom, muito legal, é um livro devocional. E como eu sei que amanhã é o seu aniversário, eu ia sugerir da gente orar por você. O que você acha? Pode ser? Então vem cá para dia 21. Dia 21 de junho? Então vem domingo que vem que a gente ora no domingo.
Brincadeira não, é sério. Mas eu não poderia deixar de orar, porque Jesus falou que a igreja é uma casa de oração. Só me lembra o teu nome? Priscila. Priscila, tá bom. Vamos orar pela Priscila. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, primeiro, da Priscila estar aqui com a gente. E também, Senhor, porque amanhã é o aniversário dela. A vida é uma dádiva, a vida é um presente e que nós devemos celebrar, Senhor. Então nós pedimos sobre ela toda sorte de bênçãos, que o Senhor guarde o coração, a mente dela, que ela possa ter um dia realmente maravilhoso, feliz, bom, diante do Senhor, com os amigos dela, com os familiares, com o marido dela, com todo mundo que faz bem ao coração dela, Senhor. Abençoe a vida da Priscila, o que nós choramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada. Parabéns, Priscila. Amém. Uma coisa maravilhosa, obrigado. Todo mundo que gosta é de almoçar. A gente vai ter no dia 12 agora, o Dia dos Namorados, e a gente pensou em várias formas de como fazer esse Dia dos Namorados, afinal de contas, como somos poucos, e a gente quer que todo mundo participe, então o jeito melhor que a gente encontrou de fazer isso é depois do domingo. Então, domingo que vem, após o culto, quem quiser, obviamente, eu espero que todos queiram, a gente vai pro Vamos da Gávea, tá bom? A Nath colocou Gávea. Ali é a Gávea? É o que? Lagoa? É Leblon? É Lagoa, né? Ali é o triângulo ali, é o triângulo das Bermudas, porque é tudo junto, né? Então, domingo que vem... É que o Flamengo chama-se Gávea. Pois é. É Lagoa, né? Então a gente vai pro Vamos da Lagoa, da Gávea, do Leblon, ali naquele lugar, fica aqui do lado. A gente vai almoçar juntos lá, mas o propósito não é só o almoço. A gente sabe que vocês poderiam ir lá e almoçar. A gente vai também ter... E nossa, ficou lindo isso, hein? Vou deixar a Nath fazer todas as imagens agora. Eu estou atrapalhando, na verdade, fazendo. É isso que eu estou pensando. Deixa ela. Então, pós-culto, a gente vai para lá. Lembrando, a gente vai ter retiro, gente, nesse ano da família, o nosso segundo retiro. Vai ser nesse lugar maravilhoso, em Itaipava, do dia 19 a 21 de setembro. Nós temos vagas ainda. Eu acho que todo mundo que está aqui está inscrito, né? Óbvio, vocês, primeira vez, então você já se inscreve. Porque, é um retiro que a gente tem muito legal, de muito relacionamento. O lugar é maravilhoso. Então, Um chopp. Tem um chopp de 30 litros para quem gosta. Então é isso, vamos lá. Próxima. Isso aí, muito bom. Você que me mandou quando estava lá. Então, vamos chamar o Mazinho aqui. Chega aí, Mazinho. E dar uma explicação importante. Vocês veem o Mazinho aqui direto. Pois é. Eu ia vir de jeans hoje também, ia ficar muito... Mas só para explicar uma coisa. O Mazinho até esse momento não tinha se tornado efetivamente membro da Viva, porque, como vocês sabem, o Mazinho era pastor metodista e ele estava esperando algumas coisas, né, dentro dele e o que ele precisava fazer. Ele se desligou então da igreja metodista, se desligou do... como é que pede? Eu até esqueci, que eu saía muito... Desligamento. Desligamento, isso. Exoneração. Desligamento. Desligamento. Tá gravando ali. Tá gravando. Quer falar alguma coisa? Então, o Mazinho é um irmão de muitos anos. E, assim, eu particularmente estou muito feliz de o Mazinho ter decidido isso, vir para a Viva, né, se tornar efetivamente membro. E além de ser membro, o Mazinho é a pessoa que vai trabalhar, a primeira pessoa que eu convidei para participar do nosso conselho. Porque eu acho que é muito importante uma igreja ter conselho, não ficar tudo na mão de um pastor, de uma única pessoa. Acho que fica muito personalista a igreja e isso não é bom. Então, o Mazinho é essa pessoa. Nós teremos outras pessoas, obviamente um conselho é composto de algumas pessoas, pessoas geralmente maduras na fé, que tenham sabedoria, que lidem bem com a própria vida. Isso é muito importante, afinal de contas, receber conselho de gente que não consegue organizar a própria vida não funciona. Então, o Mazinho é essa pessoa que vai vir e vai somar muito. Não vem como pastor, ele falou assim: eu sou membro da Viva, a conversa de pastorado não faz mais sentido para mim. E é isso, você quer dizer alguma coisa?
Na verdade, assim, é uma declaração pública, né? Porque da Viva eu já me sinto amado e pertencente à Viva desde o primeiro dia que eu vim. Nós também. Então agora é só uma... Fiquem sabendo todos. Agora, oficialmente, né? No coração já tinha decidido, mas faltava uma questão protocolar mesmo para a gente fazer a coisa como deve ser feita. Então foi feito o devido desligamento na igreja metodista, tudo pacificado, tudo harmônico, como deve ser o processo, né, de um cristão. E agora estamos juntos formalmente. Isso aí. Obrigado. Então é importante dar essa explicação. Seja bem-vindo, Oldemar Boixá. O pessoal chama de Mazinho. Chamar a Lide, Fernandinha, pra gente orar por elas. Vai lá, Fefê. Hoje você vai orar com ela daqui. Vai lá, Fefê. Fernanda quer assistir a pregação hoje aqui com a gente. Reflexo de tenista, né? Então. Tá torto, né? Pronto. Aí. Fernanda, vamos orar por você? Podemos? Sim ou não? O que você acha da gente orar por você? Pode ou não? Não? Não, tá bom. Tá bom, a gente vai orar. Não? É só uma oração, ó. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida da Fernanda. Abençoe o tempo que ela vai ter com a Lide. Seja um tempo bom, ela possa aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau. Minha gente, hoje vocês vão ter que, como eu falo, gastar a glicose do cérebro de vocês. Então, se preparem, até acendi a luz para ninguém dormir. Se alguém dormir aí, vai chegar um cara com uma lanterninha igual no cinema, sabe? Apesar que não tem nada a ver isso que eu falei. A gente está numa série de exposição bíblica da carta de Paulo aos Romanos, lendo trecho a trecho da carta e refletindo em cima disso. Até esse momento, a gente viu Paulo falando a respeito do Evangelho. Primeiro, que a base do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Isso é, a morte foi vencida com a ressurreição de Jesus, e ele é o primeiro ser humano a ter ressuscitado entre os mortos. Essa é a base da fé cristã. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. Bom, Paulo vai dizer que toda a humanidade, representada nos três grupos, homem moral, moral e religioso, não foi capaz de alcançar o padrão da glória de Deus. E Paulo então entende que, portanto, todos pecaram. Vai dar o exemplo de Abraão, de alguém que creu em Deus sem a necessidade da lei. Abraão creu em Deus por meio da fé. E Paulo vai também, no domingo passado, a gente falou sobre uma fé que produz gente forte, madura, né? Hoje nós vamos ouvir a respeito de um tema árduo, assim, espinhoso, que é o tema do porquê Jesus morreu na cruz. Por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Qual é a necessidade da morte de Jesus Cristo? Bom, se você frequenta a igreja há algum tempo, é provável que você tenha muitas respostas para isso. A gente vai aprendendo as coisas de maneira muito automatizada, talvez sem refletir, aprofundar um pouco mais nesses temas bíblicos. Tem um autor, o Émile Durkheim, que ele fala de uma coisa chamada fato social. O fato social é uma coisa invisível, é uma coisa que não está escrita em lugar nenhum, mas ele tem um poder de coerção tão grande que você reproduz certas coisas mesmo sem ter refletido sobre ela. Ele fala, isso é um fato social. É um poder coercivo que te leva a determinadas opiniões, pensamentos e ações que você nunca pensou, mas simplesmente faz porque está na cultura, está no grupo que você faz parte, enfim. Quando a gente fala sobre o porquê que Jesus precisou morrer na cruz do Calvário, ao meu ver, há um fato social nisso. Há uma ideia que vem se perpetuando e que não necessariamente todos os cristãos do mundo todo concordam com ela.
E eu quero trazer então algumas reflexões e por isso eu vou ler o Romanos capítulo 5, versos de 6 a 11. Eu grifei algumas palavras aí, coloquei marca-texto embaixo para que a gente possa refletir lentamente sobre esse texto. Paulo diz assim: quando estávamos, e é importante que você perceba a dinâmica como o apóstolo Paulo constrói o texto, passado, presente e futuro. Quando estávamos, passado, completamente desamparados. Do que Paulo está falando aqui? Ele está falando da humanidade que não conseguia de maneira nenhuma estabelecer um relacionamento com Deus de maneira saudável, profundo. E ele está colocando aqui, ele como judeu e os gentios que não conheciam a lei de Moisés, não conheciam nada, também nesse mesmo grupo aí. Quando estávamos quem? Todos. Como eu falei, o moral e religioso. Toda a humanidade representada nesses grupos. Desamparados. Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Perceba que Paulo não usa a palavra Jesus. E isso já é uma coisa significativa. Porque na compreensão do apóstolo Paulo, Cristo é o título daquela pessoa, digamos assim, que foi ungida por Deus para manifestar a essência, a natureza de quem Deus era. Jesus é o nome histórico do personagem que viveu há 2000 anos atrás na região da Galileia. Cristo é o título, que no hebraico é Machia, Messias. Então, Cristo significa o ungido. Então ele diz que Cristo veio na hora certa ou no tempo oportuno e morreu por nós pecadores. Isso aqui já é o fato interessante. É pouco provável que alguém morresse por um justo. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma boa pessoa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Nós somos pecadores quando ainda éramos pecadores. Aqui tem um fato maravilhoso. Deus nos prova o seu grande amor. Como é que Deus prova o seu amor? Se entregando até a morte e morte de cruz. A maneira como Deus revela o seu amor é pela entrega absoluta, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é, ninguém aqui tinha virtude, ninguém aqui era obediente o suficiente, ninguém aqui tinha uma moralidade suficiente para Deus dizer assim: nossa, que bom servo, que pessoa maravilhosa, que pessoa incrível. O que desmonta muito do nosso imaginário, às vezes moralista, que a gente acha que Deus nos aceita porque nós somos pessoas boas, elevadas, moralmente corretas. E o que o Evangelho afirma é que Deus, Ele nos amou e Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E aí Paulo avança no argumento dizendo assim: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Nós já explicamos o que é a ira de Deus aqui, né? Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu filho. Agora, perceba, fomos declarados, ainda éramos inimigos de Deus, mas agora que estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua morte. Não, por sua o quê? Vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma declaração simples. Eu tinha pensado em pregar todo o capítulo 5, do verso 6 até o final, mas eu achei por bem explicar um pouco o tema da morte de Cristo. Porque não tem como a gente pensar em fé cristã sem tocar nesse assunto. E aí, para a gente pensar nisso aqui, teologia oriental, a Igreja Ortodoxa Russa, os monges medievais orientais, existe uma igreja oriental e uma igreja ocidental. A igreja ocidental explicou a morte de Jesus por mais de 1000 anos, e eu diria ainda hoje,
a partir da seguinte premissa: Deus é um justo juiz que criou céus e terra. O diabo é o acusador, o inimigo. O ser humano, por ter pecado, se tornou o réu e contraiu uma dívida impagável pelo seu pecado. Ele não tem condições de pagar. Portanto, o diabo acusa Deus, dizendo: o ser humano é pecador, portanto, você tem que resolver esse problema. É uma questão de justiça, é um tribunal. No caso, alguém tinha que pagar a dívida. Jesus, então, é o ser humano que paga a dívida. Eu estou dizendo a teologia medieval. Paga a dívida que Deus tinha com o diabo. Certo? Durante 1000 anos foi isso que a igreja pensou. Jesus paga a dívida e o problema do pecado está resolvido. Pois bem, um bispo chamado Anselmo de Cantuária, ele criou uma ideia, uma teologia que está presente no imaginário humano até hoje. O Anselmo de Cantuária criou a teologia da substituição penal. Então, o ser humano réu pecador, e Jesus se oferece para pagar a dívida do ser humano réu pecador. O Anselmo diz assim: um ser infinito, Adão, deixou uma dívida infinita com Deus, certo? Adão deixou uma dívida infinita com Deus, e Anselmo vai dizer que nenhum sacrifício de animais poderia pagar, porque o sacrifício de animal não era infinito. Então, Adão deixou uma dívida infinita que só outro ser infinito poderia pagar. Sim, a necessidade de se pagar um preço para restaurar, perceba, a honra de Deus. E ele precisou ser pago a Deus, o Pai, por alguém que era igualmente divino. Então é como se a gente fizesse um cálculo aqui. Adão, o primeiro casal, deixa uma dívida. Jesus Cristo paga a dívida, está quitado, está resolvido, está pago. A ideia central aqui é a gente perceber como que o pensamento teológico ele é produzido a partir de onde se pisa, a partir da mentalidade do fato social daquele contexto. Anselmo é um bispo que vivia no mundo medieval, que baseava tudo numa lógica de honra e de vergonha. Então, por exemplo, no Brasil, até pouco tempo atrás, existia a lei da honra. Felipe pode talvez me corrigir nisso, mas, por exemplo, se uma mulher traísse seu marido, em nome da honra, o marido poderia matar a mulher. Era uma lei da honra. Então, é como se a honra de Deus ficasse afetada e havia uma vergonha. Porque o que o Anselmo está fazendo? Projetando o seu próprio mundo, a sua própria realidade em Deus. E ele projetou essa ideia em Deus e viu na morte de Jesus que a dívida da honra e a vergonha estavam pagos. Isso entrou na corrente sanguínea dos protestantes e se tornou o que nós chamamos de evangelho. O que então é o evangelho? Como é que a gente pensa salvação? A tradição da igreja entende salvação em linguagem jurídica, forense. Salvação é: o ser humano é o réu pecador. Deus é o juiz. O diabo é o acusador. E Jesus, então, ele entra no lugar da humanidade para morrer. Ele morre pela humanidade para que a humanidade fosse absolvida do seu erro. Essa basicamente é a ideia, a estrutura do que nós chamamos de evangelho e por que Jesus precisou morrer na cruz pela gente. A gente canta músicas dessa natureza e diz assim, músicas que falam da cruz, músicas que falam do sofrimento e da morte, sempre baseada nessa ideia. Jesus precisou morrer na cruz para pagar a dívida. A dívida, em termos medievais, ao diabo, e em termos protestantes depois, a Deus. Mas alguém tem que pagar a dívida. Essa é a nossa ideia central. Bom, sendo bastante honesto, essa teoria nos faz acreditar que Deus, como uma figura burocrática, porque afinal de contas nós estamos falando de uma questão de compensação, como uma figura burocrática, brutal e fria, exige e aceita atos de violência
para satisfazer as suas demandas jurídicas e então ser capaz de nos amar e nos aceitar. O que eu estou dizendo é que, em termos jurídicos, antes da morte de Jesus na cruz, Deus era então incapaz de nos amar e nos aceitar porque havia uma dívida, uma ofensa contra a sua honra, contra a sua imagem, contra quem ele era. Então, Deus aceita a morte de Jesus e com isso ele nos aceita. Esse é o pensamento clássico do que é e do que representa a morte de Jesus. Tá claro? Tá aqui? Tá ficando entendido o que eu estou tentando dizer aqui para vocês? Pois bem, a grande questão é o seguinte: se para a gente ser perdoado dos nossos pecados é necessário o pagamento de uma dívida da honra, então não é de perdão que estamos falando, mas de justiça. Certo? Se para Deus nos perdoar, é necessário pagar uma dívida, eu não estou falando de perdão, mas de justiça. Em termos de justiça, o que é justiça? É a reparação. Justiça é uma coisa pela outra. A justiça é tentar igualar o jogo. Isso é justiça. Perdão é de uma outra natureza. Quando a gente pensa que o Evangelho tem a ver com isso, essa teoria nos faz agradecer a Deus pelo perdão dele, ao invés de imitar a Jesus em sua vida. Quando eu entendo em termos forenses, eu falo: Senhor, muito obrigado porque você morreu na cruz do Calvário por mim. Só que toda a teologia bíblica do apóstolo Paulo, ela não vai dizer para a gente ficar agradecendo a Deus porque ele morreu pela gente. Vai dizer para a gente imitar a Cristo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Andem como ele andou. Imitem a Jesus. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O propósito da vida de Jesus é ser imitado. E não a gente ficar agradecendo. A gratidão é parte importante disso, mas não é a finalidade da vida de Jesus. Isso pode ser visto de maneira concreta quando Jesus ressuscita. Os discípulos, as mulheres que vão ao túmulo dizem: muito obrigado porque o Senhor voltou. Eles começam a imitar a vida de Jesus. E esse é o propósito maior de tudo. Bom, da onde que surge essa ideia de que precisa alguém morrer para pagar uma dívida? Essa ideia vem de uma teoria muito antiga, lá do Antigo Testamento, chamada teoria do bode expiatório. Tem um autor chamado René Girard, que ele diz assim: o mecanismo do bode expiatório provavelmente é o princípio fundamental para a formação da maioria dos grupos sociais e culturais. Um mecanismo inconsciente de projeção de culpa. É a mesma ideia que o Freud tem no texto dele, Totem Tabu, que ele fala da horda primordial. Qual é a ideia? Nós, seres humanos, convivemos com uma culpa, com uma dívida impagável. Nos sentimos aquém diante de Deus. Como que em toda a história da humanidade nós resolvemos o problema da culpa? Matando. O sacrifício sempre foi o meio da gente colocar naquele animal que a gente está matando a nossa culpa e a nossa dívida. As religiões anímicas, as religiões de matriz africana, a religião judaica é uma religião do sacrifício. O sacrifício é o meio pelo qual nós tiramos de nós a culpa e a responsabilidade, colocamos em outro e na morte daquele a gente absolve o nosso coração da nossa culpa. Tanto é que no Antigo Testamento, para alguém ser perdoado dos seus pecados, o que ele tinha que fazer? Pegar o seu animalzinho, ir no sacerdote, o sacerdote matava o animal e então a pessoa estava perdoada. Esse era o sistema de expiar a culpa de uma pessoa, a vergonha, o medo. Então, com isso, no Antigo Testamento, a gente tem a figura de dois bodes. O Azazel, o demônio do deserto, isso está em Levítico 16,
quando o povo de Israel pegava um bode e sobre aquele bode colocava toda a culpa daquele povo no deserto e soltava o bode ia embora correndo para o deserto e eles diziam: agora o nosso pecado foi levado. Essa era a mentalidade que eles tinham. E o bode de Javé, que na mentalidade é a mesma coisa. Essa é a maneira como nós pensamos ainda hoje a lógica do sacrifício de Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados. O que a gente está dizendo e como é que a gente pensa isso? No sentido de que Jesus é um bode expiatório. Ele é alguém que, assim como no Antigo Testamento o povo colocava a culpa e matava o bode, Jesus, de certa maneira, faz a mesma coisa. Sobre ele estão os nossos pecados, então eu pego toda a minha culpa, toda a minha vergonha, jogo sobre ele, fico aliviado e falo: ele levou sobre si todas as nossas dores. Bom, aqui entra um paradoxo que eu acho muito importante todos nós termos consciência disso. Jesus, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quê? Para o fim da nossa violência e da nossa necessidade de vingança. A Bíblia deixa claro que nada justificava o assassinato de Jesus. As testemunhas eram falsas, compradas pelo Sinédrio. Depois, Jesus ele foi acusado de uma série de coisas que não tinha prova. Ele foi acusado de uma série de questões, inclusive de sedição, que era uma questão política contra Roma, e o próprio Pilato diz assim: olha, eu estou tentando verificar o que está acontecendo, mas sinceramente isso é um problema de vocês, eu lavo minhas mãos, porque o que vocês estão me apresentando não faz sentido nenhum. Pilatos lava as mãos. E todo mundo está sabendo que o que está acontecendo com Jesus é uma coisa, um sistema injusto. Não se trata de um fato jurídico, não se trata de uma questão legal real. A grande questão é por que ainda assim matamos Jesus? Se tudo o que a Bíblia revela é verdade, e se Jesus foi acusado injustamente, as testemunhas eram compradas, tudo o que está acontecendo é um grande sistema de injustiça, por que ainda assim nós resolvemos matar Jesus? Por que aceitamos o fato de que era necessário morrer alguém? Sabe por quê? Porque esse é o modo mais primitivo que a humanidade encontrou para que, ao invés de repudiar a nossa própria negatividade, ódio e violência, nós projetamos fora isso e matamos como um sacrifício para encobrir a nossa culpa, ao invés de simplesmente reconhecer em nós mesmos a nossa violência. Nesse sentido, a morte de Jesus ela é paradoxal. Jesus foi entregue por Deus, como diz o apóstolo Pedro, mas foi assassinado por nós. Nós o matamos. De certa maneira, a fé cristã põe fim a toda a violência. Porque nós chegamos à conclusão de um fato. Se nós matamos a Jesus, alguém que não havia justificativa nenhuma para ser morto, o problema não está em Jesus. O problema está em quem? Em nós, que achamos que pela vingança e pela violência o mundo vai encontrar paz. A morte de Jesus, então, é na realidade uma exposição pública de que o nosso sistema de violência, vingança e morte não está fora, está dentro de nós. Nós matamos porque somos violentos. Nós matamos porque gostamos da morte. O cristão é aquele que olha para o horror da cruz e diz assim: eu tenho que pôr fim a essa morte dentro de mim. Bom, o bode expiatório é esse mecanismo inconsciente e mais eficaz para continuar a nossa alienação de Deus. Qualquer ser humano que quer se alienar de Deus vive encontrando sacrifícios. Alguém culpado que não seja ele mesmo. A gente faz isso nas relações, por exemplo, mas ele fez com que eu fizesse isso. Ele é o culpado
Eles são um problema. Aconteceu isso porque ele mereceu, ela mereceu. Jesus revelou a nossa maior mentira. A nossa tendência de odiar nossas próprias falhas e violências em outras pessoas para não admitir o nosso próprio pecado. Nós projetamos fora e matamos alguém, e repudiamos e destruímos a imagem de outra pessoa, a vida dela, sob a justificativa de que ela merece. No fundo, o nosso sistema de mundo está construído para que a gente mate. A nossa violência é o meio mais factual do nosso pecado. O pecado produz morte. E isso está claro desde o momento em que o primeiro casal sai do Jardim do Éden. E o que o irmão faz com outra? Mata. E a gente sempre tem e encontra justificativa para o nosso mal e para a nossa maldade. E isso só chega ao fim quando a gente olha de fato para a pessoa de Jesus Cristo. E reconhece que o nosso mal e a nossa maldade não vem de fora. Está em nós, nos habita. O nosso sistema mental projetivo, ele é criado por nós para eu não reconhecer em mim mesmo aquilo que eu não gosto, aquilo que eu odeio em mim. O que eu faço? Projeto. Jogo para fora. Não é meu. Não tem a ver comigo. O Evangelho é um sistema de autorresponsabilidade. Ao olhar para a pessoa de Jesus, trucidada, depois de ter sofrido açoites, apanhado, vivido o que viveu, nós deveríamos olhar para aquela imagem e falar o seguinte: realmente, nós matamos a única pessoa que não precisava morrer. Sabe qual é o nosso problema? Sou eu. Isso sim é tomar consciência de quem eu sou, do meu pecado. Então, afinal, por que Jesus morreu na cruz? Para a maior parte das pessoas, Jesus morreu na cruz para mudar a ideia de Deus, que estava com raiva da humanidade. Para ele ficar calmo, pacificado. Quero trazer uma outra ideia. Jesus não veio ao mundo para mudar a mente de Deus ao nosso respeito. Ela não precisa ser mudada. Jesus veio para mudar as nossas mentes a respeito de Deus e de nós mesmos e sobre onde estão de fato o bem e o mal. É muito mais fácil achar que o problema do mundo é a política, é a economia, é o show da Lady Gaga, é a religião diferente da minha. Tudo está fora, percebe? Ao invés de eu dizer o problema do mundo, sou eu também. O problema desse mundo que eu vivo também sou eu. Porque sou eu, quando estou fechado, quero me vingar. Sou eu que, quando alguém me faz mal, eu quero vingar. Eu quero pagar o mal com o mal. Sou eu que, quando alguém fala mal de mim, eu quero destruir a reputação daquela pessoa. Sou eu. Então o problema da maldade, como diz a Anna Frank, o mal não é alguma coisa monstrificada fora de mim. Os filmes de terror, os filmes que mexem com o nosso imaginário, eles brincam exatamente com essa questão. A gente tende a achar que o mal absoluto está em alguma entidade e essa entidade mexe comigo. Só que a Bíblia Sagrada deixa clara que o mal também provém do meu coração. Eu sou maldoso. Eu produzo o mal e a maldade. Se isso é verdade, Deus, ao encarnar na história, não estava querendo mostrar como ele estava com raiva da humanidade e agora, porque Jesus morreu na cruz, ele ficou calmo e pacificado. Afinal de contas, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu como um exemplo de ser humano a ser seguido, imitado. Ele falou isso várias vezes. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite de Jesus o tempo todo é a gente imitar a vida dele, quem ele era, o que ele fazia.
O nosso grande problema é achar que o Evangelho faz por nós é nos dar uma teoria para a gente ficar calmo e não uma vida a ser seguida. E por isso que a gente tem tantos evangélicos e pouco exemplo do Cristo no mundo. E por isso que, mesmo sendo evangélico, religioso, ao invés de eu colocar fim à minha violência, eu continuo pagando mal com mal. Eu continuo no ciclo de violência, inclusive dizendo que Deus aceita sacrifícios. Quando que Deus aceita sacrifício? Quando eu falo assim, meu irmão, se você quer ter vitória nessa área, você tem que fazer um sacrifício, um jejum, uma oração, dar tanto de dinheiro na igreja, tem que fazer um voto. Todas essas lógicas são lógicas sacrificiais. A gente acha, por exemplo, aconteceu um fato essa semana muito triste. A polícia entrou dentro de uma favela que estava tendo uma festa, começou o tiroteio, matou um, deixou 5 feridos. E isso gera uma divisão enorme na sociedade, no Rio de Janeiro. E é uma questão difícil, porque de um lado tem um tráfico que é extremamente violento, e do outro lado também, às vezes, a polícia extremamente violenta. E alguém ainda olha para esse fato e justifica dizendo o seguinte: aconteceu porque mereceu, mora no lugar errado. A lógica do merecimento justificada com sacrifício é a lógica mais poderosa do mundo. A gente mata em nome de Deus. Em nome de Deus a gente faz as maiores atrocidades da história. Fizemos cruzadas, queimamos mulheres como as bruxas de Salem. Você lembra da história? Nos Estados Unidos, os protestantes chegaram lá, acharam horrível aquelas mulheres e botaram na fogueira. Então a gente aceita o sacrifício o tempo todo. Ao invés de nos identificarmos com a vida de Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, e perceber que o convite de Jesus é para que a gente viva uma vida parecida com a dele, e isso significa o quê? Que se necessário for, eu não vou ao extremo de fazer mais guerra no mundo. Porque esse sistema de mundo faz com que eu use espadas, em termos bíblicos, né, antigos. Mas a lógica do Evangelho fala o seguinte: nós não podemos fazer desse mundo que já gosta da violência um sistema violento. E aí, como é que essa coisa toda, essa teoria que eu estou trazendo aqui, essa ideia, que não é minha, obviamente, como é que a gente pode pensar e perceber a cruz de Cristo como o fim da nossa própria violência, como o fim do nosso próprio sistema de violência, e entender que Jesus foi morto na cruz porque, como um espetáculo público para dizer para todos nós que nós temos violência e praticamos violência não porque Deus exige, mas porque a gente gosta disso? E todo cristão deveria pôr fim às suas lógicas e sistemas de violência. Olhar para Jesus, isso nos ajuda a entender algumas coisas. Que nós devemos passar por uma desconversão dessa lógica e entender que Deus salva amando e incluindo, não excluindo e punindo mais pessoas. A lógica do Anselmo de Cantuária, que eu falei no começo da pregação, ela gosta ainda da lógica da exclusão e da punição, que diz o seguinte: você não vai para o céu, você vai para o céu. E Jesus falou que a gente não tem condição de separar joio de trigo, mas a gente tende a separar joio de trigo o tempo todo, olhando a aparência, porque ela faz ou deixa de fazer. A gente faz isso. Isso não é a lógica do Evangelho. Deus, em Cristo, Ele está amando e incluindo pessoas na sua graça. O propósito de Deus o tempo todo na vida de Jesus, como o apóstolo Paulo diz, é reconciliar consigo todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra, e não só as coisas visíveis, mas invisíveis. A nossa visão de Deus é muito egoísta e autocentrada. Você já imaginou que nós vivemos num planeta Terra com bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, de uma dimensão cósmica absurda? E ainda assim você acha que o mundo gira ao redor do seu umbigo? Não gira.
O que Deus estava fazendo em Cristo é reconciliando consigo todas as coisas. A minha vida faz parte disso. A minha história faz parte disso. Mas quando eu sou reconciliado, eu sou incluído, acaba dentro de mim a lógica de punição, a lógica da violência. A gente ama a lógica da violência. Quantos relacionamentos acabam de maneira truculenta e violenta sob a justificativa, seja lá do que for, de que alguém tem que ser punido nisso? Gente, quantas vezes nesse tempo, como pastor, conversando com casais, você chega numa conversa e fala assim, primeiro, dentro da minha cabeça, o que eu estou fazendo aqui? Eles simplesmente querem se odiar e querem que eu seja a testemunha do ódio, um do outro. Um xinga o outro, um fala mal do outro, mas você fez isso, você fez aquilo. E eu assim, uma vez eu perguntei, vocês querem que eu faça o que aqui? Tem serventia, eu ficar aqui. Vocês querem destilar ódio um contra o outro e se matarem. É isso que vocês gostam. A lógica de vocês é a lógica do sacrifício, da violência. Enquanto o outro não pagar toda a dívida que ele tem contra mim, eu não deixo ele sair impune em paz. É assim que a gente faz. É a nossa violência posta em prática em todas as nossas relações. A gente fala de perdão, mas na prática a gente gosta de sacrifício. Enquanto não confessar, eu não te perdoo e você toma o cálice da vingança, Senhor. Paga o último centavo da sua dívida, então aí eu posso te perdoar. Isso não é perdão. Isso é vingança, isso é sadismo. Mas é assim que a gente vive. Se a gente não entender que Deus em Cristo está amando, incluindo e perdoando e não excluindo e punindo, a gente vai ter uma visão de um Deus que aceita sim sacrifício, aceita sim a nossa violência, achando que com isso a gente vai construir um mundo, uma sociedade, pessoas melhores. E não vai. Olhe para a história. A gente sempre praticou a violência em nome de um bem maior. O Hitler matou quem matou para fazer com que a Alemanha se tornasse um país assim puro, ariano, extirpar todo o mal daquela sociedade. O que aconteceu? Uma violência sem fim. Então a gente precisa passar pela desconversão e abandonar as lógicas de poder, sacrifícios e violência necessária para imitar o Cristo com a bacia e toalha nas mãos. O crucificado. O mundo religioso não gosta da imagem do Cristo crucificado. Gosta da imagem do Cristo vencedor, Pantocratos, todo-poderoso. Porque é muito melhor eu me identificar com alguém todo-poderoso do que com alguém com a toalha e com a bacia na mão. Porque se ele é todo-poderoso, então eu também posso ser. Só que se a gente olhar para a vida de Jesus, ele vai dizer, eu recebi todo o poder e toda a autoridade que me foi dado nos céus da terra, depois de ter servido até a morte e morte de cruz. Então o triunfo de Jesus não é pelo poder. Ao encarnar na história, ele entra na história de maneira desprezível, deplorável. Nasce numa manjedoura. Filho de uma mãe e de um pai pobres, vivendo no norte de Israel, na Galileia. Vive a vida que vive e morre do jeito que morre. E a gente ainda fala, o meu Jesus é todo-poderoso. Por quê? A imagem do todo-poderoso, nesse sentido, só reforça as nossas lógicas de poder, sacrifício e violência. Jesus não reforça nada disso. O que Jesus reforça é serviço, amor ao próximo, perdão, misericórdia, piedade. É isso. Então a gente precisa se desconverter das lógicas do poder. Quantas vezes eu já vi pastores dizendo assim, olha quem está frequentando a minha igreja. Isso dá poder. A gente precisa se desconverter da religião, do medo, da autopunição e da culpa, aceitando que Deus já nos aceitou. Quanto tempo a gente gasta para resolver pecado?
Acorda de manhã, Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoe meus pecados. Dorme à noite, Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoe meus pecados. Vive a vida pedindo perdão pelos pecados. Eu vou dizer uma coisa. Essa vida de alguém que vive assim, se auto-penitenciando pelos pecados e pela vida que vive, faz com que você viva num ciclo de autoviolência, de alta culpa, e fica o tempo todo tentando espiar o seu passado, a sua vida, o seu pecado, o seu erro diante de Deus, pagando até a última gota do seu erro e dizendo para si mesmo: agora eu acho que eu posso ser livre, viver uma vida melhor. Quantas pessoas vivem assim, se destruindo de dentro para fora? Essa é uma vida miserável e que não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é aceitar que Deus nos aceita e aceitar que Deus nos perdoa. Não é Deus quem está nos penitenciando. Não é Deus que está nos punindo de dentro para fora, porque Deus não aceita mais sacrifícios. Isso antes de Jesus, os profetas já falavam: eu quero misericórdia, eu não quero mais sacrifício. Para a matança de vocês, para esse assassinato de animais que vocês estão fazendo. Os profetas, muito antes de Jesus, os profetas já diziam: eu quero misericórdia e não sacrifício. E o povo: mais sacrifício, mais sacrifício, mais sacrifício. E Deus falando: vocês estão perdidos. As festas de vocês eu não me agrado. Os sacrifícios de vocês eu não me agrado. Eu não me agrado do estilo de vida que vocês estão vivendo. Isso no Antigo Testamento. Quando chega Jesus, ele fala a mesma coisa: eu quero misericórdia, não sacrifício. E o povo continua pedindo mais sacrifício, mais sacrifício, mais sacrifício. Talvez a gente não mate um animal que está fora da gente. Sabe o que a gente faz? Fica matando a gente aqui dentro de nós. Sabe quando as pessoas falam assim: você tem que matar o seu ego? Mata o seu ego, você fica com o quê? Ego, em latim, é eu. Matou o eu, sobrou quem? Essa é uma ideia que parece bonita, mas do ponto de vista do Evangelho não faz sentido. O propósito do Evangelho não é a gente matar o nosso ego. O propósito do Evangelho é a gente amadurecer de dentro para fora para se parecer mais com Jesus. A jornada cristã não é de um lugar para o outro, da terra e ir para o céu. A jornada cristã é de um tipo de ser humano parecido com esse ser humano igual a Adão, violento, morto em seus delitos e pecados, para ir se tornando em alguém parecido com Jesus Cristo, o homem verdadeiro, o ser humano que a gente deveria ser. Por isso que em Romanos 8, Paulo diz assim: Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. O propósito nosso, como humanidade, não é ser outra coisa, senão uma humanidade do jeito que a humanidade deveria ser, cristificada. Então matar o ego não é uma boa sugestão. O que o Evangelho propõe é uma transformação. Só que todo o processo de transformação nasce da coragem de se aceitar. E de perceber e ter coragem de olhar para si dizendo o seguinte: é verdade, eu sou uma pessoa difícil. É aí que está a noção mais profunda, talvez, de arrependimento. É quando eu me olho no espelho com toda a sinceridade e digo: o problema do mundo também sou eu. E eu preciso de uma outra referência, porque a minha autorreferência não está boa. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus. Aí começa a vida cristã. Quando a gente, no reconhecimento, diz assim: Senhor, eu quero uma vida nova, transformada. Então se batiza como sinal público da fé e passa a viver uma vida agora imitando a Jesus. E não mais alguém que fica agradecendo: obrigado, Senhor, por ter morrido por mim na cruz. Mas implicado, Mazinho gosta dessa palavra, né? Implicado. Olhando para Jesus, implicado, dizendo: eu agora tenho comprometimento de ir me tornando em alguém parecido com o meu Salvador. De modo que eu vou ser o Herbert a vida toda, mas um Herbert que vai se cristificando, de modo que quando eu chegar diante do Cristo, eu talvez veja assim: poxa, eu me pareci, mas ainda não chegou lá. Mas em vida eu fui trabalhando duro para isso. Eu trabalhei em mim.
Eu deixei Jesus entrar nas profundezas da minha alma e mostrar para mim o quanto de violência tinha dentro de mim. E como eu era o ser humano capaz de colocar ele na cruz de novo se ele aparecesse no meu mundo hoje. Como eu seria o ser humano capaz de dizer crucifica-o, porque dentro de mim estava tomado de violência. Mas agora eu percebo que a gente fez uma grande bobagem e que a nossa violência não justifica nada. Nosso jeito de ser só mata, não traz vida. Então agora sim eu preciso de um novo jeito que produza vida e vida em abundância. Aí eu olho para Jesus e falo: Senhor, me ensina a viver de novo. Eu entendi tudo errado. E aí a gente começa o processo do evangelho, de evangelização, de discipulado. Aí Jesus pode dizer para você: se baterem na sua face, ofereça outra. Se te fizerem mal, não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Se antes você fazia o que era mal com as suas mãos, agora trabalhe e faça o que é bem com as suas mãos. Isso é o processo do evangelho em nós. Sem isso, qual é a teoria para a gente gostar, chorar, mas não serve para nada para a vida. Então que Deus nos ajude a se cristificar, como eu gosto de dizer. Passar pelo processo de metamorfose interna do evangelho dentro da gente. E de fato a gente vê Jesus aparecendo dentro de nós, em nós e através de nós. Amém.